gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papo de Pro. E o assunto de hoje é: será que compensa prestar concurso hoje em dia? No vídeo passado a gente falou sobre dicas não tão infalíveis, mas dicas para concurso. E continuando a responder algumas perguntas que vocês me enviam sobre concurso, essa daí foi uma delas. E será que compensa ainda prestar concurso ou não? Eu acho que esse vídeo vai ser breve porque a gente não tem muito o que falar, porque a gente sabe que a realidade não tá fácil para concursado, para não concursado. As pessoas ainda têm algumas visões sobre concurso. Então eu vou aqui listar para vocês algumas das vantagens em ser concursado, mas sem esquecer da realidade nua e crua que te aguarda. Então vamos começar por ela, a nossa querida estabilidade. Esse é um dos aspectos que eu confesso para vocês que me segura bastante num cargo público, porque eu já sofri desilusões e decepções muito grandes em escolas particulares que, com certeza, se eu fosse concursada, seriam apenas mais alguns problemas, questões, obstáculos a serem enfrentados na minha carreira, mas que numa escola particular culminaram com a minha demissão. Então, isso pra mim foi muito frustrante. Eu vi o quão inseguro é estar numa área privada, numa escola particular, numa empresa privada. E nesse quesito, o ramo público ele supre, porque ele te dá a estabilidade. Não que isso vá garantir que você nunca vai ser exonerado. Existe lá no Estatuto do Servidor os fatores pelos quais você pode ser exonerado. Mas assim, gente, você precisa ser um péssimo servidor. Você precisa faltar, você precisa matar, você precisa... Mas enfim, eu tô exagerando, mas numa comparação, numa escola pública e numa escola particular, para você ser mandado embora, para você ser exonerado, meu Deus do céu, você precisa fazer assim algo, né? E assim, a gente já viu casos que até foram noticiados aí de coisas absurdas que acontecem e nada é feito. Então, o servidor toma uma advertência, enfim, o ramo público nos garante essa certa estabilidade, o que hoje em dia para mim é muito importante, porque está tão difícil achar emprego e está tão difícil permanecer no emprego, a rotatividade, né, das pessoas dentro de um emprego, ela é tão alta, então eu me preocupo muito em ficar sem salário, enfim, infelizmente a gente fica preso a isso, né? Então isso é uma vantagem, mas eu confesso que às vezes corta as nossas asas de pensar em sabe, tentar algo novo, de se libertar, enfim. Isso prende um pouco, mas por um outro lado é muito bom porque garante essa estabilidade. Segundo ponto positivo é o horário. Sim, apesar de no ramo da educação os horários serem um pouco diferentes, né? Não quero dizer que a gente trabalha menos, nada disso, mas a carga horária ela é diferenciada de uma empresa. Eu já disse isso mais de não sei quantas vezes. Eu convido pessoas que trabalham em escritórios com ar-condicionado a ficarem uma tarde numa sala de aula com 35 crianças, né? Uma tarde, não precisa nem ser uma semana, pra gente ver o que cansa mais, se são as poucas, se é o meio período que dizem que o professor trabalha, né? Ou se é a carga horária inteira que se trabalha num escritório. Porém, o fato de trabalharmos numa escola ou trabalharmos no cargo público, que às vezes nem sempre é em escola, né? Mas que te flexibiliza a trabalhar 4 horas em sala de aula, o resto fora, 6 horas no seu trabalho, o resto fora. Você tem uma flexibilidade nesse quesito. Então, eu consigo conciliar com a minha família, com os meus afazeres. Não que seja extremamente fácil, mas eu acho que ele ajuda bastante. E se formos comparar com escolas particulares, a carga horária do professor de escola particular pode ser a mesma do professor da rede pública, um cargo só, né? Tô falando de um cargo só, mas o salário ele é diferente, porque infelizmente escola particular paga muito mal. Não tô falando de escola particular que paga muito bem, tá? Tô falando da nossa realidade ali. Então, a maioria das escolas paga um salário bem inferior para um professor trabalhar ali o meio período dele em sala de aula. Na escola pública a gente tem esse salário um pouco mais elevado para essa mesma carga horária, então acaba compensando muito mais.
Não tô dizendo que é maravilhoso, não entendam que é perfeito, maravilhoso. Como eu já disse, a nossa realidade, ela mostra pra gente que não é fácil, a gente não ganha rios de dinheiro. Pra gente poder evoluir o nosso salário é uma tortura e cada ano a gente encontra mais empecilhos para evoluir, para conseguir aumentar o nosso salário. Então você pode começar na carreira pública com um salário que você não começaria na rede particular, mas para você aumentar o seu salário demora anos e anos e anos e muitos anos. Eu estou há 10 anos e eu confesso para vocês que eu ainda estou nesse caminho procurando a luz no fim do túnel. Então, a gente tem que sempre deixar ali, ó, na balança um ponto e outro, tá? Que tem a vantagem, mas tem também a realidade. Uma outra coisa que eu não posso esquecer, eu falei que a gente tem a estabilidade, todos os pontos positivos disso. Porém, a gente não pode esquecer da realidade, que se eu resolvo, vamos supor, eu resolvo hoje sair, eu corto ali, ó, o meu cordão umbilical com essa estabilidade que me é garantida. Eu almejo voar e alcançar novos horizontes. Eu saio com uma mão na frente e a outra atrás. Eu não tenho fundo de garantia, eu não tenho tudo que o CLT, né, oferece, eu não tenho. Quando eu me aposentar, aí as pessoas falam, ah, você se aposenta com o seu salário integral. Isso não existe mais, não temos mais a nossa paridade, que é aposentar com o salário integral, né? Que muita gente critica, que fala, meu Deus, o professor se aposenta com o seu salário integral, que absurdo, né? Enfim, a gente não tem mais isso. Hoje é um teto, enfim. Eu nem me aprofundo muito, porque falta tanto tempo com reforma, com tudo. Eu nem sei se eu vou conseguir me aposentar, que eu nem fico pensando assim, ah, comigo vai ser assim, né? Eu entrei na prefeitura achando que eu ia ter a paridade, já não vou ter mais. Então eu não sei como que vai ser quando eu me aposentar, mas eu sei que eu já perdi a possibilidade de me aposentar com o mesmo salário que eu recebia na ativa. E por que a gente recebe isso? Porque a gente não tem fundo de garantia. A gente não se aposenta e ganha uma bolada, né, dos anos trabalhados. A gente se aposenta e continua ganhando o mesmo salário, ponto final. Então a gente não tem de onde tirar fundo, a gente não tem isso. Se a gente é exonerado, se a gente, sei lá, a gente sai com uma mão na frente e a outra atrás, de qualquer forma. Então, tem essa realidade também. Agora, um outro ponto positivo de ser concursado ali na minha área, né, escola, tal. Nós temos um pouco mais de autonomia. E quando eu falo em autonomia, não que a gente faz o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, como a gente quiser, não é isso. É que comparando com escolas particulares, que eu já trabalhei, que eu tenho colegas que trabalham, eu sei como é que funciona, na escola particular a gente fica muito submisso a uma orientação que vem de cima e não interessa se você concorda ou não concorda, você tem que fazer. Então, você tá lá naquela escola, é a escola que você conseguiu trabalhar, que você conseguiu garantir ali o seu salário, que você tá lá, você precisa daquele emprego, você precisa cumprir. Então, é uma escola tradicional, eu sou super contra fazer atividade de folhinha, mas a escola tem a apostila para criança de 3 anos. Você tem que fazer, né? Então, você fica ali, ó, sem muita opção de escolha, né, de ação. Então, tem muito disso. Já na escola pública, nós temos, primeiro que a gente tem um currículo maravilhoso, não tô falando da realidade, tá? Tô falando que a gente tem um currículo maravilhoso, a gente tem discussões maravilhosas e eu sinto que nós, docentes que estamos em sala de aula, a gente tem uma palavra muito forte. Então, a gente tem como é que eu posso dizer, uma autoridade, né? Não autoritarismo, mas a gente tem uma autoridade do tipo assim, ai, vamos fazer tal coisa. Não concordamos. O grupo não concorda? Se conversou, acabou. Acabou. A direção da escola não vai fazer, né? Agora, não tô dizendo, todo mundo, o grupo inteiro acordou que a gente não vai fazer nada. Que a gente vai ficar a tarde inteira com a criança assistindo televisão. Não, não é assim que funcionam as coisas, né? Então, a gente tem essa autonomia. Do tipo assim, eu estou com a minha sala de aula, isso é uma outra coisa. Na escola particular, por exemplo, vamos supor, você tem 2, 3 turminhas do mesmo ano. E aí você tem que dar o mesmo conteúdo, porque as professoras têm que estar alinhadas na página da apostila, no conteúdo do currículo, né? Precisa estar tudo alinhadinho ali. Na escola pública, não. Cada sala tem a sua realidade, tem a sua individualidade. Eu acho isso
fantástico. A minha colega que trabalha na sala do lado, o currículo dela que ela montou ali durante o ano é totalmente diferente do meu. A gente se encontra em alguns momentos, mas a gente fala de momentos de conteúdos, digamos assim, distintos, porque a turma dela tem uma realidade e a minha tem outra. São outras crianças, né? Se dentro de uma sala só a gente já tem micro-realidades, que dirá na escola inteira. Então não tem como todas as turmas andarem juntas no mesmo caminho, no mesmo tempo. Cada turma tem, né, o seu momento. Por mais que a gente trabalhe projetos, então vamos supor que a escola está trabalhando projeto de leitura. Ok, mas cada turma tem o seu momento, cada turma tem o seu planejamento, cada turma vive de uma forma. E eu acho que isso é muito bacana e isso é muito valorizado na rede pública. Então, por isso que eu falo que eu nem sei se eu saberia me encaixar numa escola particular que não fosse assim. Então, eu acho que isso é muito bom dentro da escola pública. E apesar de nós não termos a nossa valorização, da gente não ter esse retorno de família, das crianças, apesar de ser muito difícil, porque tudo bem, a gente tem autonomia, a gente tem isso, a gente tem voz, mas a gente tem 35 crianças numa sala de aula que não cabe às vezes 15. Enfim, com condições precárias, sem sabão para lavar a mão, sem material, sem recurso, né? Ou então se tem é muito difícil, ou então com tantas dificuldades e sem apoio, porque ali na sala de aula somos sozinhas, então a gente tem essa parte também que ela é difícil. Então é o que eu digo, eu continuo fazendo o meu trabalho. Eu continuo ouvindo a minha voz, tendo a minha autoridade, tendo a minha autonomia, né, de traçar os meus percursos, mas eu tenho a minha realidade, que muitas vezes bate ali, ó, de frente com os meus ideais. Então, é aquilo que eu digo, nenhuma vantagem carrega só vantagem, ela traz os seus ônus e bônus. Então, você tem que pensar, mas você também não tem que se pautar muito por isso. Se a gente fosse colocar na balança, talvez eu não estaria no ramo público, porque, nossa, é tanta coisa ruim. Mas não, a gente tem as coisas boas que a gente continua lutando, a gente tem, enfim, coisas pelas quais acreditar. Então, a gente tem que pensar sempre nisso também. Mas eu acho que essas três questões de estabilidade, horário e autonomia são coisas que ainda prevalecem no ramo público e que se tornam vantagens em comparação com o ramo particular, com as escolas privadas, né? Então, de tudo que eu pude pensar, eu acho que esses aspectos são os mais, assim, impactantes. De resto, eu acho que a gente tá deixando de ter muitas das vantagens que se tinha antigamente. Eu acho que tá caindo muita coisa. E por isso que muitas pessoas hoje repensam de entrar em concurso. Eu tenho muitas colegas que não entraram mesmo passando, não assumiram porque resolveram não encarar, porque já não encontram tantas vantagens, entendeu? Então, tem isso também. Bom, gente, é isso. A gente sabe que ainda está para vir aí muitas reformas, muitas mudanças nesse sistema público. A gente não tem muitas garantias de que vamos ter aposentadoria assim, que vamos ter isso assado. No momento, esses são os pontos pelos quais eu vejo vantagem de ser concursado. Pode ser que daqui a alguns anos eu venha trazer um vídeo falando, ó, gente, esqueçam tudo aquilo que eu falei porque mudou tudo, entendeu? Mas é isso, por enquanto essas são as vantagens de trabalhar na prefeitura, tá bom? E você, encontra mais alguma vantagem? Deixa aqui pra mim, tá bom? Um beijo, até os próximos vídeos. Tchau, tchau!